Bem, boa tarde a todo mundo. Vocês estão bem? Hoje a gente está dando início a mais uma monitoria de direito civil. E como eu divido essa monitoria com a minha colega Giana, eu vou continuar da onde ela parou, porque foi assim que a gente dividiu. De acordo com a matéria que o professor Chacon estão passando para vocês, é assim que a gente começou a dividir a nossa monitoria. Então, eu vou continuar com vocês sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Nessa parte de desconsideração da personalidade jurídica, a última parte que ela passou para vocês foi sobre a teoria menor e a teoria maior da desconsideração. E eu vou continuar a partir daí, falando agora aqui de aplicação no processo de execução. No slide nós temos: não será permitido que imediatamente no processo de execução judicial seja direcionada a dívida para a pessoa física dos sócios. Ou seja, quando começa-se a desconsiderar a personalidade jurídica, não é uma coisa imediata dentro do processo. A gente precisa de uma série de análises para fazer isso. Até porque o nosso Código Civil, ele adota a teoria a teoria maior, que apenas buscando fraude, apenas buscando má fé dos sócios, é que a gente pode desconsiderar essa personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios para buscar, seja uma dívida, seja alguma outra coisa que tenha a ver com eles. Até porque, dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente protege muito as empresas. E para proteger a empresa, como elas são criadas por pessoas físicas, a gente dá essa segurança para as pessoas físicas para que o seu patrimônio não seja atingido de forma grave. Por isso que a desconsideração da personalidade jurídica é uma coisa de muita exceção, que o nosso Código Civil só permite quando há isso mesmo, que é dolo, que é má-fé, que é culpa dos próprios sócios. Que aí, quando a personalidade jurídica já não mais consegue alcançar o que ela deveria, a gente recorre para o patrimônio dos sócios. Então, isso é uma coisa que demanda tempo. Então, vai ter primeiro, dentro do processo, toda uma análise para ver mesmo se todos os requisitos estão presentes para a gente conseguir atingir o patrimônio dos sócios. O credor, que é aquela pessoa que foi atingida, aquela pessoa que tem uma dívida, vamos usar, por exemplo, uma padaria. A pessoa jurídica, que é a padaria, ela precisa de alguém que forneça para ela os requisitos básicos para ela poder exercer a sua atividade. Então, vamos imaginar que ela tenha alguém que lhe forneça trigo. Essa pessoa que lhe fornece trigo é o credor, ou seja, que está em direito, que quer receber alguma coisa, pois ele já entregou esse trigo e quer receber o seu dinheiro por isso. E a pessoa jurídica já não tem mais esse dinheiro para conseguir pagar esse credor. Então, o que que ele faz? Ele entra na justiça para buscar que a pessoa jurídica faça isso, pague aquela dívida que tem com ele. Esse credor, ele vai pedir, se ele perceber que aquela padaria, o que aconteceu? Aquela padaria, ela não tem dinheiro porque houve uma má-fé dos próprios sócios. Ou seja, ele não deixa todo aquele dinheiro, todo que deveria estar na padaria, ele coloca no próprio bolso. Ele não deixa aquela pessoa jurídica ter seu próprio patrimônio para conseguir pagar essas dívidas. É essa confusão patrimonial, porque isso não pode haver. A confusão patrimonial, ela é propriamente dito isso mesmo, de misturar a personalidade do sócio com a personalidade jurídica. Porque a personalidade jurídica, ela tem que ser autônoma dos sócios. Então, tudo que a padaria for receber, tudo que entrar nela de lucro, de dinheiro, tem que ser em uma conta própria da padaria. Não pode ser uma conta própria dos sócios. Então, se esse fornecedor de trigo perceber isso, esse credor perceber isso, ele vai lá, entra na justiça e pede essa desconsideração. E essa desconsideração, ela acontece depois de uma série de análises, porque o nosso código adota a teoria maior, ou seja, que só pode haver a desconsideração da personalidade jurídica quando haver dolo, fraude, má-fé, tudo isso para poder incentivar também as empresas. Porque qualquer pessoa que queira abrir uma empresa, ela não quer que seu patrimônio corra o risco de ser atingido. Porque por mais que a gente tenha toda a arquitetura, que a gente tenha toda a fé naquela empresa que a gente
está montando, ela ainda pode vir a falir. E as pessoas têm muito medo disso. Só que quando a gente protege o patrimônio da pessoa física, que está abrindo essa empresa, que está abrindo essa pessoa jurídica, a gente protege essa pessoa, a gente tem mais incentivo no mercado. As pessoas se sentem mais seguras para abrir empresa, porque sabem que seu patrimônio não será atingido. Mas é claro que o nosso código, ele também vem protegendo as pessoas que vão se relacionar com essas empresas. Porque em qualquer relação humana, sempre vai ter aquele que vai agir de má fé. Então, por isso que o nosso código adota essa teoria. Porque seria injusto quanto uma pessoa que está querendo receber dinheiro daquela pessoa jurídica não conseguir porque a pessoa física roubou essa pessoa jurídica e está sendo protegida só porque é sócio. Então, por isso que o nosso código tem essa teoria de adotar essa teoria maior para conseguir mesmo também fazer as pessoas não se beneficiarem com alguma coisa do nosso código, que é essa proteção que a gente dá a essa personalidade. O artigo 134 do Código Civil, ele fala: os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou de depender do tempo. Negócios jurídicos entre vivos são entre duas pessoas naturais. Sem prazo é porque sem prazo mesmo, a gente não estipula um prazo para ele acabar no caso. São exequíveis, ou seja, desde logo já se cria uma obrigação naquele negócio jurídico. Já se cria algo que as pessoas são obrigadas a manter, salvo se a execução tiver sido feita em lugar diverso ou de depender do tempo. Vamos lá. O negócio jurídico, ele é montado para que ele seja construído como se fosse uma linha reta. Ele começa em um determinado lugar, alguns têm o prazo para acabar. Então, o que esse artigo ele está falando é que o prazo, quando um negócio jurídico ele é montado sem prazo, ele automaticamente já gera para as partes uma obrigação com a outra. Ou seja, se uma tem que pagar alguma coisa e a outra tem que entregar uma coisa, se não tem um prazo para começar isso, se essas pessoas não estipularam um prazo para começar, automaticamente ele já começa. Salvo se essas pessoas estipularam um lugar para começar. Ou seja, só quando a gente estiver em, por exemplo, eles falam desse negócio em Aparecida e marcam para começar em Guará. Mesmo que não tenha tempo para começar, elas não determinaram prazo para começar, só vai começar quando as duas estiverem em Guará, porque elas colocaram um determinado lugar, eles colocaram um lugar diverso. E a depender do tempo, é o óbvio, né? Se elas marcaram para esse negócio ter início na data tal, então só vai começar na data tal. Salvo o contrário, se não tiver esses dois casos, se não tiver um lugar específico para começar, se não tiver um tempo específico para começar, a partir do momento em que essas pessoas já começam a combinar esse negócio jurídico, automaticamente eles são exequíveis, ou seja, eles criam obrigações para as duas partes. O artigo 135 ainda fala: ao término inicial e final, aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Ou seja, o negócio jurídico, ele normalmente ele é criado para ter um tempo começo ao fim. Mesmo que as partes não determinem um tempo para ele acabar, ele é criado para logo acabar. Porque são pessoas que querem construir alguma coisa e resolver alguma coisa e ponto final. Como se fosse uma venda ou uma venda de um carro, por exemplo. A pessoa quer vender, a outra quer comprar. Mesmo que elas não determinem o tempo para esse negócio acabar, a gente já percebe que vai acabar. A hora que um pagar o preço do carro e o outro integrar o carro, acabou esse negócio. Então, esse artigo 135, ele fala, tudo que couber nesse prazo que acontece o negócio jurídico, vai caber às resoluções da nossa própria lei. A lei vai determinar o que tiver dentro desse prazo, nada fora, nada antes. A lei não vai defender o direito de uma pessoa dentro de um negócio jurídico se esse negócio jurídico ainda não começou. Ou a lei não vai defender algo nesse negócio jurídico se esse negócio jurídico já terminou e já não cabe mais esses direitos. Mas quando a gente fala de terminou aqui, a gente não pode entender quando esse negócio de jurídico tiver erro.
Se esse negócio jurídico tiver erro, a gente entende ele como se ele ainda fosse um negócio jurídico acontecendo, porque esse erro tem que ser resolvido. As partes têm que terminar esse negócio jurídico de acordo, sem que nenhuma saia lesada. E esses dois artigos se enquadram na aplicação no processo de execução porque eles são muito importantes, tanto para a gente determinar quando começa um negócio jurídico, quando termina um negócio jurídico, quando a lei vai caber nesse negócio jurídico, para assim a gente entender como que vai se fazer essa desconsideração da personalidade jurídica. A gente precisa entender esse negócio, a gente precisa entender esses prazos. Por isso que a lei traz esse artigo 134 e 135. E, novamente, aqui nessa aplicação no processo de execução, é só um modelinho de como, seria só uma exemplificação de como seria a prática. Mais para frente, quando vocês começarem a entender teoria geral do processo, processo civil, vocês vão perceber isso aqui, tudo isso na prática. O que seria pedir uma desconsideração da personalidade jurídica, o que, propriamente dito, como vai funcionar em cada código, teoria maior, teoria menor. Mas o mais importante aqui é vocês saberem que desconsideração da personalidade jurídica é exceção. Exceção quando? Quando tiver má-fé e quando tiver dolo do próprios sócios. Aí a gente retira, a gente desconsidera essa personalidade jurídica. Se formos parafrasear isso, a gente finge que essa personalidade jurídica não existe para a gente poder buscar no patrimônio dos sócios direito que foi lesado de outras pessoas. É isso que é essa desconsideração. A gente finge que essa personalidade jurídica nunca existiu e vai lá nos sócios que as criaram para atingir o patrimônio deles. Passando para a segunda parte, a desconsideração da personalidade jurídica, ainda há uma segunda hipótese dela. A regra é: a gente vai desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios. Porque normalmente é isso que acontece. Eu ainda estou continuando com o exemplo da padaria. Vamos lá. É uma pessoa que abre uma padaria, são três pessoas que abriram uma padaria. Aí cada um deles percebe que essa padaria dá muitos, entre aspas, né, muitos gastos com tributos para o Estado. Aí cada um deles faz uma conta no próprio nome, não da personalidade, e começa a receber o dinheiro que vai entrar nessa padaria no próprio nome. Só que em algum momento, essa padaria já não dá mais lucro. Essa padaria começa a ir à falência. Aí ela não tem dinheiro para pagar os seus credores, para pagar quem ela está devendo. O que aconteceu aqui? Confusão patrimonial. Porque, primeiramente, quem deveria receber o dinheiro que entra na padaria é a própria padaria. Deveria ser algo, uma conta bancária abrida no nome dessa personalidade jurídica. Então, nesse pedaço, nessa primeira desconsideração, a gente finge que essa personalidade não existe para buscar nos sócios esse dinheiro que ele está devendo para outras pessoas. Porque foi por culpa deles, porque eles sabiam que para que uma empresa tinha que ter uma conta bancária no próprio nome da empresa. Só que há também outro tipo de problema, que a gente faz uma desconsideração inversa. O que seria essa desconsideração inversa? É literalmente inverter o que a gente está fazendo, que é desconsiderar os sócios, entre aspas, né? E buscar patrimônio na personalidade jurídica. Vou exemplificar um caso para vocês aqui que, por mais miraboloso que pareça, é um caso infelizmente comum dentro da nossa sociedade. Marido e mulher começam a ter um problema no casamento. Aí o rapaz, ele percebe que quando eles se divorciarem, que a mulher vai querer em algum momento o divórcio, ele vai perder metade do que ele tem pelo regime de bens que eles estão casados. Então, ou seja, o regime de bens que eles estão casados é 50% para o homem, 50% para a mulher. Aí, o que vai acontecer nesse momento? Ele vai perceber, tá, não quero perder 50%. Então, o que ele começa a fazer? Ele tem uma empresa no nome dele, esse rapaz. Vamos dizer novamente que ele tem uma padaria. Então, ele começa a colocar todo esse patrimônio que ele tem em nome próprio, ele, pessoa física, vou denominar ele aqui como João e a mulher como Maria, para ficar mais fácil da gente falando isso. O João, pessoa física, começa a colocar na padaria tudo que ele tinha de direito, tudo que ele tinha de bens, tudo que ele tinha de patrimônio no nome dele, ele começa a colocar no nome dessa padaria. Aí, sei lá,
Ele põe o carro no nome da padaria, ele põe um móvel que ele tinha no nome da padaria, ele põe um terreno que ele tinha no nome da padaria. Aí, no momento do divórcio, quando João e Maria estão se divorciando, o que que o juiz olha e percebe? João não tem mais nada no nome dele. Tá, João não tem mais nada no nome dele, então não tem o que dividir aqui. Não tem o que dividir aqui. Mas, por lei, deveria ser dividido isso. Isso deveria ser completamente separado. Então, o que que houve aqui? Houve uma má-fé do João. Ele usou a sua personalidade, ele usou a padaria que ele tinha, que era uma personalidade jurídica, para poder prejudicar Maria. Então, isso é a desconsideração inversa. A gente desconsidera João e fala, tá bom. Aí, dentro do processo, vão perceber as transações que ele fez. Porque tudo isso passa pela Receita Federal do nosso país. Toda a venda de imóvel, de toda a mudança de dono que tem um imóvel, uma casa, um terreno, ou um bem imóvel, que é um carro, uma moto, passa pela nossa Receita Federal. Então, a Receita Federal vai perceber que em pouco tempo o João passou tudo aquilo para o nome da padaria. Então, a gente vai desconsiderar a personalidade do João e olhar propriamente dito para o que tem a padaria, para o que o João passou na padaria. E vai dividir dentro daquele divórcio tudo o que tem naquela padaria, para poder, né, consertar e para poder entregar para Maria os seus direitos. Essa é a desconsideração inversa. Muitas pessoas, e principalmente em casos de divórcio, as pessoas fazem isso. Elas acabam passando tudo que elas têm no nome dela para alguma empresa que elas tiveram, para na hora de dividir, quando for se divorciar, não precisar entregar nada para o seu companheiro. Isso é muito comum mesmo. Então, por isso que o nosso código percebeu esse problema, percebeu que era necessário isso e buscou fazer essa desconsideração inversa, que é desconsiderar os sócios e buscar patrimônio na pessoa jurídica. Aqui mesmo eu coloquei uma definição, ó, permite que o patrimônio da sociedade responda por obrigações dos sócios. Nesse caso, sociedade, a gente pode entender essa padaria, vai responder pela obrigação do João. Ou seja, o patrimônio da padaria vai ser dividido para ser entregue tudo que a Maria tem direito e ponto final. Não tem o que reclamar aqui. O João agiu de má fé, a nossa lei prevê isso e vai ser isso que vai acontecer. Apesar de ser uma desconsideração inversa, ela segue a mesma regra do artigo 50. O nosso STF ele julgou isso e considerou que o artigo 50 se encaixa também quando a gente for desconsiderar a personalidade dos sócios. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-lo para que os efeitos de certos e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aqui a gente faz essa mesma controvérsia. Quando tiver essa confusão patrimonial, quando tiver esse desvio de finalidade, que houve confusão patrimonial, pode ser até um erro da própria pessoa por não saber o que ela está fazendo. Mas desvio de finalidade, o João usando essa padaria dele para passar no nome dessa padaria tudo que ele tinha, é desviar a finalidade. A finalidade daquela empresa não era isso. Não era comprar imóveis, não era comprar carros, mas ele fez essa documentação para poder conseguir não entregar nada a Maria. Isso é um desvio de finalidade. A nossa lei vai poder buscar no patrimônio dessa pessoa jurídica tudo que lhe couber, tudo que lhe dever. Isso pode ser um requerimento da parte, né? Quando você chegar em processo civil, vocês também vão entender que sempre que acontece um processo, a gente sempre tem o autor, o réu e o juiz. Mas algumas vezes a gente também tem o Ministério Público. No processo civil também temos o Ministério Público. Então, sempre vai caber à parte, ou Maria pedir a desconsideração dessa personalidade, aqui no caso, essa desconsideração inversa, ou ao próprio Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Aí aqui a gente continua, e depois de falar de personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica, a gente fala de responsabilidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, assim como as pessoas físicas,
ela tem toda aquela movimentação com terceiros. A partir do momento que qualquer ser humano tenha uma movimentação com terceiros, ou seja, começa a fazer negócios com terceiros, em algum momento pode dar merda. E é por isso que o nosso código prevê tantas maneiras de reparar esses danos. A pessoa jurídica não foge desse meio. Então, ela tem a sua responsabilidade civil, administrativa e penal também. Por mais estranho que pareça, né? A gente falar de uma personalidade de uma pessoa jurídica tendo uma responsabilidade penal, sim, ela pode responder criminalmente. E agora a gente vou explicar rapidinho o que seria cada um deles. Civil é a reparação verdadeiramente de danos. Quando a gente fala em civil, é danos assim patrimoniais. Por exemplo, um acidente, uma uma carreta, uma transportadora, ela uma carreta de uma transportadora acaba em algum momento na Dutra, que eles estão na Dutra, ela tem algum defeito e causa um acidente nessa Dutra. Qual que é a responsabilidade civil dessa empresa? Dessa empresa de transporte que causou esse acidente na Dutra? Reparar os estragos que pode ter sido no asfalto ou em qualquer outro pedaço da Dutra, né? Normalmente, se ela bater no acostamento, se ela bater em alguma mureta de acostamento, vai quebrar. Então, é a responsabilidade dela pagar esses danos. Se houve algum carro de outra pessoa danificado, sei lá, essa carreta da transportadora bateu em algum carro. A responsabilidade dela civil é responder por esse carro, responder por esse bem e devolver em igual quantidade, seja monetária, ou um veículo novamente igual, ou mesmo pagar o conserto, essa, essa reparação de danos patrimoniais. Se houve alguma pessoa acidentada, arcar com as consequências médicas dessas pessoas, tanto em remédios, se for hospitalar e tudo mais. Se a gente falar de uma coisa mais grave, se essa pessoa que, por culpa dessa transportadora, dessa carreta que bateu no carro de uma pessoa, por exemplo, na Dutra. Ela sofreu uma lesão que acarrete ela pro resto da vida. Em alguns casos, dentro do processo, pode ser determinado que essa empresa de transporte pague para essa pessoa um salário ou ajude essa pessoa com a fisioterapia que talvez ela tenha que fazer, ou cestas básicas também é muito comum. Mas isso vem caso a caso. Então, vocês não precisam se preocupar em decorar isso, não é uma lista fixa. Vai depender de cada caso, do que aconteceu em cada caso. Mas a responsabilidade civil, ela normalmente vem ligada a algo patrimonial. É você pagar pelo conserto do carro, é você pagar pelo médico da pessoa, é você pagar pelos custos hospitalares que essa pessoa teve, é você pagar pelo conserto da mureta na Dutra, por exemplo, que a carreta quebrou. Responsabilidade civil, ela sempre vem ligada a algo patrimonial. Agora, a responsabilidade administrativa. Quando a gente fala de empresa, e principalmente no Brasil, que a gente tem, e aqui a gente fala do Código Civil brasileiro, né, claro, mas o nosso país, ele tem uma altíssima taxa de impostos. E é óbvio que as pessoas vão achar um jeito de sonegar imposto, de não pagar certo imposto, ou de tentar diminuir um pedacinho ali, um pedacinho aqui, de fazer alguma coisa. E isso é a taxa administrativa. Mais para frente, vocês também vão ter uma coisa chamada direito administrativo. E o direito administrativo, ele é mesmo tudo que tem a ver com o público desse país, essas empresas públicas do nosso país. Então, a gente vai perceber que responsabilidade administrativa é mesmo quando uma empresa começa a sonegar impostos. Então, ela vai ter o pagamento de multa, ela vai ter que pagar os impostos que ela não pagou, ela vai ter que declarar o imposto de renda que ela não declarou, e uma série de outros fatores também. Responsabilidade administrativa também é ligada a algo monetário, um valor econômico, mas sempre um valor econômico ligado a uma multa. E sempre que é uma multa, sempre que é isso, vocês vão olhar e vão perceber essa negação de imposto. É alguma empresa que sonegou algum imposto e está tendo que pagar o imposto que ainda não tem pagado, e por causa desse atraso e por causa dessa sonegação de não querer pagar, está pagando uma multa. Essa é a responsabilidade administrativa da maioria.
E agora penal. Agora fica difícil, né? Acho que as pessoas, se alguém fala de penal, a gente já imagina um homicídio, a gente já imagina um latrocínio, a gente já imagina um crime gigantesco. Mas necessariamente não precisa ser isso. Quando a gente fala de penal, no direito brasileiro, tudo que está dentro do nosso Código Penal são condutas que o código caracterizou que a gente não pode fazer. Tudo que está escrito no Código Penal são condutas que a gente não pode fazer. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal, homicídio. É uma conduta que está descrita, que se a gente fizer, é crime. Então, para você achar uma conduta de uma pessoa jurídica que seja crímica, que seja criminal, é muito básico. É você adequar aquela conduta a algo que está descrito em algum Código Penal nosso. Ou a um Código de Trânsito, por exemplo, ou a um Código Ambiental. Acho que aqui é muito comum a gente ver empresas no Brasil, a gente tem muitas empresas de exploração de minério, que a gente é um país muito grande, a gente transporta muito mineral. Então, a maioria, uma grande maioria, acaba cometendo em alguma parte de toda a sua atividade uma violação ambiental. E existem diversas coisas no nosso código que fala sobre crime ambiental. Então, essa pessoa jurídica ela vai ter essa responsabilidade penal ligada a isso. Ela gera, a conduta que ela está fazendo gera uma responsabilidade criminal. E essa responsabilidade criminal ela vai ter que consertar de alguma maneira. É claro que aqui a pessoa jurídica ela não é presa, né? Que a gente não consegue imaginar uma empresa sair por aí andando dentro da cadeia. Mas a responsabilidade que ela vai ter, muitas vezes, falando aqui do Código do Direito Ambiental, que é mais fácil da gente visualizar, uma exploradora de minérios, por exemplo, que ela está explorando minérios. E por causa dessa exploração, ela contamina o solo. Qual que é a sua responsabilidade penal ali? Contaminação do solo é um ato criminal, é uma violação do nosso meio ambiente, do nosso direito ambiental, e isso é considerado um ato criminal. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que reparar toda aquela área. Ela gerou uma conduta penal nela e, por causa disso, vai ter uma responsabilidade civil de reparar aqueles danos. Mas isso se enquadra na conduta penal. Então, aqui, vamos resumir novamente. Responsabilidade civil. Sempre na maioria das vezes, não vou falar sempre, porque há exceções, mas na maioria das vezes ela vai estar ligada a uma reparação de danos econômica. Pagar o conserto de um carro, pagar situações hospitalares de uma pessoa, isso. Administrativo. Maioria das vezes está ligado à sonegação de imposto. É o exemplo mais clássico que vocês vão ter. Sonegação de imposto e aquela empresa vai ter que pagar uma multa. Bom, também ligada a algo econômico. E uma conduta penal. Como que a gente sabe que é uma conduta penal de uma empresa? Você olha aquela conduta dela, vê se está descrito no nosso código, porque como o direito penal fala, o que não está descrito, que a nossa sociedade não contempla, não está no nosso código penal, não é crime. Ponto final. Então, a gente enquadra aquela conduta. Ela contaminou o solo pela exploração de tal minério que não podia. Tá, isso aqui se enquadra numa conduta criminal. Beleza. Ponto final. Essas são as responsabilidades dessa empresa. E com isso, a gente termina a parte de responsabilidade da pessoa jurídica. Mais para frente, vocês não precisam se preocupar em decorar tanta coisa agora. Porque mais para frente vocês vão ter o direito empresarial, que vocês vão voltar a falar de desconsideração da personalidade jurídica, da responsabilidade da pessoa jurídica, porque o direito empresarial é vocês especificar mesmo a pessoa jurídica. É propriamente dito isso. Então, vai chegar um momento que vocês vão ler muito sobre isso novamente, vão conseguir pegar essa matéria, minuciar ela muito mais, com muito mais detalhes, mas isso é bem mais para frente. Mas é importante já e seja entendendo que a desconsideração da personalidade jurídica ela tem que ser adotada pelo nosso código para poder as pessoas não fugirem das suas responsabilidades. Uma pessoa jurídica é criada por pessoas físicas, ponto final. Então, as pessoas físicas vão achar um jeito de fugir da sua responsabilidade de pagar alguma coisa, de pagar uma multa ou de ter que responder por algum ato criminal que ela fez.
E talvez ela use a personalidade jurídica como um escudo. E o nosso código não vai permitir isso. Por isso que existe essas teorias de desconsideração dessa personalidade. Porque nenhuma personalidade jurídica vai ser usada como escudo para proteger pessoas que agiram de má fé contra outras. É por isso que o nosso código adota. Por isso que o nosso código também coloca responsabilidade civil, administrativa e penal para essa pessoa jurídica. Porque ela ainda, mesmo ela não sendo algo que responda, né, quem responde por ela aos seus sócios, ela está ali inserida na sociedade. Para estar inserida na sociedade, ela deve agir tudo o que acontece, toda atividade empresarial da pessoa jurídica deve ser de acordo com o que a nossa sociedade quer contemplar. Por isso que ela não pode, se fosse uma carreta, uma transportadora, deixar um acidente irreparável, deixar uma multa ou um imposto sem pagamento, ou deixar mesmo uma violação ambiental sem uma reparação de dano. Por isso que o nosso código contempla isso. Agora a gente passa para a segunda parte, que propriamente dito é uma matéria nova para vocês, que é domicílio, residência em bens. Aqui, hoje, propriamente dito, eu não vou conseguir terminar completamente bens, até porque o professor não terminou de dar essa matéria para vocês. Em bens, a gente vai parar com uma pequena parte de patrimônio. A gente vai chegar a explicar basicamente o que é patrimônio e provavelmente, como vocês têm aula, uma monitoria quarta-feira antes com a Giana, vai ser ela que vai terminar esse conteúdo com vocês e eu vou voltar com um outro conteúdo novo. Antes de eu explicar propriamente o que vai ser domicílio e residência, porque domicílio e residência estão ligados fortemente. É importante a gente entender por que o nosso código define tão bem domicílio e residência. Porque, querendo ou não, em algum momento, o nosso Código Civil, em toda a sua vida útil, ele descreve meios da gente ir buscar certas condutas que vão trazer em algum momento problema para a sociedade. É a mesma coisa de ter criado a desconsideração da personalidade jurídica. Em algum momento já deu problema. É a mesma história de se tem placa, tem história. Se tem um artigo, tem história, porque deu problema. É por isso que define tão bem domicílio e residência. É importante a gente saber onde encontrar uma pessoa, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. É importante a gente encontrar ela, porque em algum momento se ela ferir algum direito, se ela ferir alguma responsabilidade dela dentro da nossa sociedade, ela vai ter que reparar aquele dano que ela cometeu. Só que diversas pessoas fogem dessa sua responsabilidade de reparar esses danos. Por isso, o nosso código contempla tão bem, especifica tão bem domicílio e residência, porque é importante a gente saber. E novamente, vocês estão aprendendo muito agora. O primeiro ano é muito básico do civil, é muito básico do penal, mas mais para frente vocês vão entender quando chegarem em processo civil, porque é tão importante a gente saber onde que essa pessoa é domiciliada, onde essa pessoa é residente. Porque uma petição inicial, quando alguém vai querer cobrar uma dívida de alguém, você tem que saber onde essa pessoa mora para enviar essa cobrança. E um juiz não aceita uma petição inicial, não aceita um pedido para começar um processo, se não tiver ali o endereço do réu. Esse réu é aquela pessoa que está devendo alguma coisa. Se não tiver endereço dessa pessoa propriamente dito, o juiz nem liga para sua petição inicial. Ele nem olha para isso. Uma pessoa jurídica, é importante uma pessoa jurídica ter residência pela mesma coisa. Porque uma hora pode dar algum problema e a gente tem que encontrar essas pessoas para responsabilizar elas pelos problemas que elas causaram. Então a gente tem que definir muito bem o que é isso. Eu vou começar aqui separando domicílio e residência. Domicílio. Domicílio é a sede da pessoa. Ou seja,
Propriamente dito, aonde a pessoa pode ser encontrada. Residência é o lugar físico onde a pessoa está. Residência, por exemplo, eu moro no Putim. Residência é a casa que eu tenho no Putim. Ponto final. Residência é aquele lugar físico. Domicílio é o lugar onde essa pessoa pode ser encontrada. Ela pode ter domicílios em diversas residências. É a sede jurídica da pessoa, ou seja, para todo efeito que a pessoa vai fazer, você vai fazer uma compra no Mercado Livre, você coloca o endereço da sua casa. É a sede jurídica sua. É aonde você vai ser encontrado para ser entregue as suas coisas. É o seu domicílio. E esse domicílio ele pode ser classificado quanto ao número, à existência e à liberdade de escolha. Por que isso? Quanto ao número, uma só pessoa pode ter muito mais de um domicílio. Vamos imaginar alguém aqui que o trabalho dele seja viajar, não viajar, que o trabalho dele exija que essa pessoa esteja em diversos lugares. Aí ela tem, por consequência disso, ela aluga uma casa em São José dos Campos, aluga uma casa em Taubaté, aluga uma casa em Aparecida. Aonde eu vou encontrar essa pessoa? Em qualquer uma dessas residências. Residência normalmente é lugar físico. Qualquer uma dessas residências eu vou encontrar essa pessoa. Então, quando eu for colocar aonde eu posso encontrar essa pessoa, eu vou colocar endereço de São José dos Campos, endereço de Taubaté, endereço de Aparecida. Quanto ao número, é se é uma coisa única, se a pessoa só tem residência na cidade de Aparecida. Ou se a pessoa tem diversas residências. E por isso o domicílio dela é múltiplo, que ela tem residência em Taubaté, São José e Aparecida. É isso que a gente considera. Quanto à existência. Quanto à existência, o nosso código aqui, ó, o artigo 73, quanto à existência, é porque muitas vezes a gente não consegue saber onde essa pessoa está, aonde essa pessoa mora, onde ela tem uma residência física. Então, a gente tem um domicílio real ou presumido. Real é quando ele existe. A pessoa tem aquele endereço fixo em Aparecida e é isso aí. Vou encontrar ela em Aparecida. Ponto final. Presumido é quando eu presumo que eu vou encontrar ela em algum lugar. Muitas vezes, habitualmente, vamos lá, se uma pessoa que vai num bar sempre, ela é uma rotineira daquele bar. Vai lá para beber toda noite de sexta-feira. É um domicílio presumido dela. Porque eu sei que eu vou encontrar ela ali toda noite de sexta-feira. Que eu presumi isso. Não é a residência dela, mas é um domicílio que eu presumo porque eu vou ter que encontrar ela. Eu preciso encontrar essa pessoa. O nosso artigo, esse nosso artigo, ele fala: ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Residência habitual aqui é onde a gente não sabe mesmo. Tanto pode ser uma pessoa que, por alguma infelicidade ou por escolha, não tem uma casa fixa para morar, não tem um lugar fixo para morar, uma residência é um lugar fixo, quanto uma pessoa que a gente mesmo não consegue saber onde é esse lugar físico, mas sabe que ela está sempre no bar sexta-feira à noite. É isso que é um domicílio presumido. A gente presume aonde ela pode ser encontrada. Porque domicílio é a sede é a sede jurídica da pessoa, para as relações jurídicas dela. Quanto à liberdade de escolha, em alguns momentos, a própria lei vai indicar aonde vai ser encontrada essa pessoa, seja por condição dela ser incapaz, um incapaz, uma criança, né? Quando a gente fala de incapaz, vamos falar de uma criança que é mais fácil a gente entender. Não é ele que declara onde que é o domicílio dele, é a lei que declara. A lei por quê? Porque a lei coloca um representante para ele, é os pais dele que falam, tá, ele mora nesse tal lugar. São os pais deles que vão declarar, por força da lei, porque ele não tem capacidade para a vida civil. Há algumas outras profissões também que a lei determina onde essa pessoa vai ser encontrada. Um profissional militar, por exemplo, que muitas vezes vai estar em alguns batalhões.
É a lei que determina onde vai ser encontrado. Se ele tem que fazer se o seu trabalho exige que ele viaje, que ele passe por muitos batalhões, é a lei que vai dizer. Ele vai ser domiciliado e encontrado nesse tal batalhão, porque tal dia ele está ali. É a lei que diz, a força da lei. Mas é claro que a maioria das pessoas, a maioria, com capacidade plena civil, maiores de 18 anos, ou pessoas que não têm nenhuma enfermidade que impeça elas de ter essa capacidade civil, é elas que escolhem aonde vai ser o domicílio delas. Sou eu que declaro, ali é onde que é o meu domicílio. Quando vocês forem assinar o contrato da faculdade, aqueles que assinaram por conta própria, sem os pais, a câmera falhou agora. Sem os pais, foram vocês que declararam aonde vocês moraram, ou seja, a liberdade que a lei te permite de declarar seu domicílio. Se você era de menor, foi assinar o contrato da faculdade para estudar, você era considerado relativamente incapaz, então você tinha que ser assistido. Por isso mesmo que tá com problema na câmera. Por isso mesmo que a lei, que são seus pais que declaram seu endereço naquele momento de você assinar esse contrato. Bem, essa classificação de domicílio é muito simples, mas é só mesmo para a gente ter uma noção de como várias casinhas das pessoas, várias residências dela podem se tornar vários domicílios. A lei também já contemplou quando a pessoa não tem domicílio, que isso é um problema que a gente precisa encontrar ela, por isso que a gente presume um domicílio. E algumas profissões exigem mesmo que a profissão determine aonde você vai morar, onde é o seu domicílio. Aqui tá os artigos relacionados a isso, né? Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência, ou seja, onde ela tem o ânimo de ficar. Pessoa natural é onde tem o ânimo de ficar. Mas é claro que, por causa de profissão, a gente contempla que a pessoa com múltiplas residências pode ter múltiplos domicílios também. É também domicílio da pessoa natural quando as relações concernentes à profissão, o lugar onde essa está exercida. Ou seja, a profissão também determina, muitas vezes, onde que essa pessoa vai se encontrar no domicílio. E uma pessoa que a gente não tem uma residência habitual, ou que a gente não conheça a residência habitual dessa pessoa, a gente pode fazer esse domicílio presumido, para tentar encontrar essa pessoa de alguma forma, porque é importante ela ser encontrada. Aqui ainda continua, né? Esse artigo 76, ele fala das profissões e de a necessidade de quando a lei determina onde vai ser o seu domicílio, tem domicílio necessário. Necessário, quando ele fala aqui, é que a lei impõe aonde que é o seu domicílio. O incapaz sempre vai estar acompanhado do seu representante. Então, se é o seu representante que fala aonde é esse domicílio, é a lei que está impondo que o representante deve falar que o incapaz mora com ele. Então, o incapaz não tem essa liberdade de escolher qual é o domicílio dele. Servidor público, muitas vezes, o militar que é a sede, o domicílio dele vai ser a patente, o lugar onde ele está. O marítimo é a lei que determina onde, que em alto mar não é considerado município para uma pessoa, que é sempre viajando, e o preso, né? Dentro da cadeia, a lei com domicílio ali, onde que ele vai ser encontrado. Agora a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente o domicílio de uma pessoa natural. O domicílio de uma pessoa natural é a coisa mais simples, é o que o artigo 70 nos fala, que o domicílio é o lugar onde a pessoa fixa residência, ou seja, é um casal que construiu uma casa e está morando ali. Eles fixaram a residência. Normalmente, uma pessoa natural vai ter uma residência fixa e ponto final. E não tem outra forma. Mas, em algumas vezes, também, artigo 71 já contempla se ela tiver diversas residências. Qualquer desses lugares será seu domicílio. Uma pessoa culpa do trabalho tem residência em Taubaté, São José e várias outras cidades. Será domicílio dele qualquer uma dessas casas que ele tiver. Quanto aos atos profissionais dos militares, os marinheiros, ou em algumas outras condições da pessoa, o incapaz, o preso. Se não tiver residência habitual, aquela residência que a gente presumiu, né?
E a pessoa mudando, o domicílio da pessoa muda quando ela transferir essa residência. Eu moro em Aparecida, estou comprando uma casa em Lorena, porque é mais fácil para mim estudar e ir para a faculdade. Então, meu domicílio mudou. As pessoas já não me encontram mais em Aparecida, me encontram em Lorena. Então, automaticamente, tudo que eu for fazer, a minha sede jurídica agora é Lorena. Eu tenho que declarar isso, para que não haja erro se alguém precisar me encontrar. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a gente é um pouco mais específico aqui, um pouco mais detalhado para achar ela. A pessoa jurídica, o lugar onde ela vai ser encontrada, pode ser o lugar onde funciona essa gestão. Hoje em dia, se a gente pensar, por exemplo, em uma empresa de entrega como o Mercado Livre, normalmente o Mercado Livre ele tem algumas residências em algumas cidades. Ou seja, a gestão dele acontece naquele lugar. Porém, um polo do Mercado Livre em Aparecida. Então, aonde essa pessoa jurídica do Mercado Livre pode ser encontrada? Em Aparecida, porque uma gestão dele acontece ali. Ou onde estiver seus documentos constitutivos. Seus documentos constitutivos são verdadeiramente não seria, tipo assim, não seria o papel, o documento. Eu estou guardando o documento o contrato dessa empresa aqui na minha casa. Não, são os documentos constitutivos, a gente pode pensar nas propriamente ditas pessoas aonde que essa pessoa responde para fazer alguma coisa. Por exemplo, um sócio, ele está respondendo muito por essa pessoa jurídica e todos os documentos passam pela mão desse sócio. Porque automaticamente, criar uma empresa é impossível você nunca ter nenhum documento, a não ser que você verdadeiramente não seja fiscalizado. Mas mesmo que se você for fiscalizado, vai ter algum sócio respondendo, e é isso aí. E todos esses documentos chegam na casa desse sócio. Então, onde é o lugar onde essa pessoa jurídica pode ser encontrada? Através desse sócio, onde estão esses documentos. Esses documentos constitutivos. Pode ser também um contrato que está sendo constituído, se o sócio que está com esse contrato, aonde essa pessoa recebe ou não recebe documentos, todos esses lugares. Mas, normalmente, a maioria das empresas, hoje em dia, principalmente, a empresa ela tem que declarar um lugar. Você vai abrir uma empresa, você vai criar um CNPJ, você tem que declarar um endereço fixo para criar esse CNPJ. Você tem que declarar um endereço fixo para criar essa empresa. Então, sempre vai ter uma sede muito bem fixada. E pode ser sim, às vezes a pessoa jurídica pode ser encontrada na mesma casa que o sócio, porque o sócio declarou como lugar onde vai funcionar a gestão a própria casa dele. Pode ser também. Ou pode ser um lugar alugado, né? Tipo a sede do Mercado Livre, onde ele está exercendo sua atividade. É um lugar alugado, não é a casa do sócio, mas é onde está acontecendo a sua gestão. Se tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será seu domicílio. Ou seja, o Mercado Livre ele não tem um polo só em Aparecida, ele tem polo em diversas cidades. Então, automaticamente, se a gestão acontece ali, se ali a gente consegue ver aquela pessoa jurídica, né? A gente é estampado, a gente consegue encontrar ela, qualquer desses lugares onde seu estabelecimento está funcionando, vai ser o seu domicílio. Vai ser onde a gente pode encontrar as pessoas jurídicas. Vai ser onde as pessoas jurídicas vai declarar que ela tem domicílio. Agora, se tiver uma gestão no estrangeiro, que é muito comum empresas virem com uma sede no Brasil e terem gestões no estrangeiro. Está no estrangeiro, pela própria independência dos países, está no estrangeiro, vai funcionar no estrangeiro. Mas o domicílio aqui no Brasil será em qualquer lugar que essa agência esteja fixada no Brasil, mesmo que ela não faça gestão. Por exemplo, tem uma sede de uma empresa aqui no Brasil que só serve para montar e vender, uma montadora de celulares. Ela importa peças, está montando e vendendo celulares. É isso que ela faz. Ponto final. Gestão dela acontece lá nos Estados Unidos. Não importa. Se acontecer algum erro e essa pessoa jurídica precisar ser encontrada, vamos atrás desse lugar, ou seja, dessa montadora. Não importa se ela é gestão ou não. Se tem alguma sede, se tem alguma agência dessa empresa estrangeira no Brasil, é ali que vai ser o seu domicílio. E a regra
claro que a regra anterior se aplica. Se tiver diversas agências, qualquer uma delas será seu domicílio. E aqui, né, eu vou explanar com vocês o artigo 76, ler ele com vocês e explicar um pouquinho, né? Que são as regras especiais de domicílio, que é quando verdadeiramente a lei impõe aonde é seu domicílio. Tem domicílio necessário, ou seja, a lei está impondo um domicílio para você, o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Pessoas menores de 18 anos até 16 anos relativamente incapazes. De 16 para baixo são incapazes. Por força da lei, o domicílio dessa pessoa, a lei impõe. Domicílio desse incapaz sempre será aonde o seu representante estiver ou aonde o seu assistente estiver. Pois como essas pessoas não têm capacidade plena para a vida civil, elas devem ser assistidas ou representadas. A gente subentende também que ela não consegue ter um domicílio próprio. Automaticamente elas não conseguem morar, viver, né, entre aspas, sozinhas. Então, sempre, a lei impõe, sempre será o domicílio do incapaz, ou do seu representante ou do seu assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. Um domicílio para um juiz ser encontrado vai ser o fórum onde ele atua, onde ele tem as suas funções, onde ele faz as suas funções. O juiz de Aparecida, o domicílio declarado dele é o fórum de Aparecida. As cartas para ele, como juiz, serão mandadas para o fórum de Aparecida. As cartas para ele como juiz. As cartas para o servidor público no seu cargo. Difere aqui a pessoa fora dessa vida. O juiz não vai colocar a sua entrega do Mercado Livre para o fórum, vai colocar na casa dele. Agora, quando ele for ser encontrado como juiz, por causa da profissão dele, que ele é servidor público, o que é um servidor público? Um representante do Estado. Então, o que a pessoa, quando dirige algo ao servidor público, quer? Quer dirigir algo ao Estado. Uma carta, por exemplo. O que essa pessoa está dirigindo uma carta ao juiz? Ela está dirigindo uma carta a quem? Ao Estado. Por quê? Porque o juiz representa o poder do Estado. Por isso, quando essa pessoa estiver exercendo a sua função, ou qualquer coisa que tenha a ver com a sua função, será domicílio dela ao seu lugar onde ela exerce essa função. O militar onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Se um militar está servindo na cidade de Lorena, o local e domicílio onde ele vai ser encontrado vai ser ali, Lorena. Se ele tiver que mudar rapidamente o domicílio dele também muda. Se ele tiver que ir, sei lá, para o norte do país, o domicílio dele vira a cidade onde que ele está indo, sendo da Marinha ou sendo da Aeronáutica, sem nenhum problema. Agora, quando se trata da Marinha aqui, muitas vezes a pessoa ela pode estar a serviço em alguma embarcação. Então, como a gente faz para encontrar essa pessoa? Ela está a serviço de uma embarcação, mas a da onde essa embarcação saiu, ou seja, ele tem um polo da onde essa embarcação saiu. Então, normalmente vai ser o último lugar onde ele esteve. Por exemplo, Santos, a gente tem o porto, né, da Marinha. Aí essa pessoa está em um navio, indo para algum lugar. Só que o último lugar que ela esteve foi Santos. Então, tudo que vai ser endereçado a ela vai ser para Santos, para aquela sede de Santos, porque ela esteve ali. E ela responde por ali. O do navio também, né? A gente responde pelo Porto de Santos e automaticamente se entrega para o navio. Só que algumas vezes nem todas as correspondências chegam a navio, por isso que é muito mais comum mandar para a última sede que essa pessoa esteve em terra firme. Mas pode ser mandado para o navio também, qualquer coisa que ela tiver. Se a gente falar aqui de uma entrega do Mercado Livre, é óbvio que ninguém vai tentar levar para esse marinheiro a entrega dele do Mercado Livre para o navio. Então, a entrega dele, domicílio para ele, vai esperar ali na última sede que ele teve. Estou usando aqui como exemplo Santos, vai esperar em Santos ali e vai ficar ali. E o do preso no lugar onde ele cumprir a sentença. Se for em regime fechado, no local onde ele estiver preso,
em regime semiaberto, no local onde ele deve se encontrar, né? Porque é um regime semiaberto, a pessoa pode sair de dia para estudar ou trabalhar e à noite deve voltar. Aonde vai ser esse domicílio? Aonde a pessoa voltar à noite para descansar. No regime semiaberto vai ser esse lugar. Se a pessoa estiver em regime aberto, no lugar onde ela declarou. Que a partir do momento que uma pessoa entra em regime aberto, ela tem que declarar um domicílio para ela ficar. Para o próprio estado, ela declara isso. Então, vai ser nesse lugar que ela vai ficar. E aqui, por último, eu vou começar a falar de bens, mas como eu falei no começo dessa revisão, não vai dar tempo de eu esgotar esse conteúdo. Porque o professor ainda não terminou com vocês esse conteúdo. Provavelmente não vai ser eu que vou me encontrar com vocês para falar disso, vai ser a minha colega Giana, que ela faz a monitoria de quarta-feira, se não me engano, às 6 horas, com vocês. Então, para ter uma ordem, né, cronológica, essa vai ser ela que vai terminar de esgotar esse conteúdo com vocês. Outra parte importante quando a gente fala das pessoas são os bens dela. Que os bens dela? Aqui o conceito fala, são coisas materiais ou imateriais, com expressão econômica suscetíveis de apropriação. Um bem, ele é uma coisa que não está ligada à personalidade da pessoa. Seria algo ligada, que pode ser ligado a algo econômico. Um bem, ele pode ser ligado a um valor monetário, a um valor econômico. Sempre vai ser ligado a um valor econômico. Como você fala de direitos autorais, uma pessoa que escreveu um livro. Um livro você vende aquelas palavras, aquela história que você escreveu, você vende aquilo. Então, é ligado ao valor econômico. A gente pode falar também que pode se confundir com direito de imagem. Uma modelo que, uma modelo que tira suas fotos. Aquilo ali é um bem dela, a imagem dela é um bem dela? Não, a imagem dela não se considera um bem dela, apesar de que ela cobra para poder a imagem dela ser passada, mas não é um bem. É um direito de personalidade dela, uma coisa diferente daqui. Como a gente já dividiu o direito de personalidade, vocês têm que entender que o que foi direito de personalidade não é mais um bem. Nome não é um bem seu, não é algo que você atribui valor patrimonial. Mesmo que você use ele para fazer um show, por exemplo, uma pessoa que adota um nome para fazer um show, ele não é um bem, ele é um direito de personalidade seu. A imagem sua, a mesma coisa. Então, bens aqui são coisas que você atribui valor patrimonial. Um direito autoral seu, um carro, uma casa. E a gente tem duas classificações para os bens, corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos, eles têm existência física. Um carro, uma casa, uma joia sua, algum outro pertence seu que você consiga tocar, que esteja no nosso plano físico. Ele tem uma existência física, ele tem uma existência material. Incorpóreos é muito óbvio, é muito ligado aos direitos autorais. São ligadas aos direitos. Escrever um livro, aquele bem, ele é corpóreo? Não, não é, porque o que está escrito ali não é aquela corporação, não tem aquela física. O que eu estou vendendo ali é a história que eu estou escrevendo. Então, ele é abstrato, ele é imaterial. Bem, a classificação dos bens são isso, e agora a gente começa a falar de patrimônio. Patrimônio constitui, pelo artigo 91 do nosso Código Civil, constitui universalidade de direito, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Patrimônio é a universalidade. São todos os bens que você tem, corpóreos ou incorpóreos. E esse patrimônio, ele é tudo isso. É tudo que você consegue somar. Patrimônio é basicamente tudo que você tem, seja corpóreo ou incorpóreo. Ele vai ter um valor patrimonial também. E propriamente disso, ele tem muito mais questões, né? O patrimônio em si, ele é complexo, ele tem relações jurídicas,
ele tem valor econômico, ele é suscetível de valor econômico também. E o patrimônio, a gente pode chamar ele de uma universalidade de direito. Por quê? Porque se ali engloba os seus bens corpóreos, incorpóreos, tudo aquilo que você tem, vai ter ali diversos direitos nele. O patrimônio seu compõe vários direitos. Porque o nosso código vai separar também. Quando você tem direito a um bem móvel, imóvel, ao seu direito de, ao seu direito autoral. Então, ele é uma universalidade de direitos nesses bens. É um composto de bens que você tem. Essa é a definição de patrimônio. Mas é claro que patrimônio você pode definir ele em diversas outras formas. Ele vai subdividir-se em diversas categorias. Bem móvel, você pode mover, né? Óbvio. Um carro, uma moto. Nosso código vai classificar isso. Um bem imóvel, uma casa, um terreno. Nosso código também vai classificar isso. Bens que são fungíveis, ou seja, que podem ser substituídos. Nosso código vai colocar isso. Bens do seu patrimônio que vão ser divisíveis, nosso código vai especificar isso. Mas isso vai ser a minha colega que provavelmente vai especificar para vocês. Vai ser toda essa parte específica. Ela vai subdividir esse patrimônio e explicar para vocês pedacinho por pedacinho. Porque o nosso código faz questão de separar cada um deles. Para a gente ter noção mesmo de todos os bens, para a gente contemplar todos os bens em todas as suas especificidades. Para, novamente, nosso código sempre vai vir resolvendo algum problema. Se der algum problema com uma casa, a gente tem que saber definir o que é uma casa. Então, por isso que o nosso código vai definir esse patrimônio tão bem. Mas coloquem na suas cabeças coisa. Só guardem isso. Os bens, eles são compostos de coisas corpóreas e incorpóreas. Corpóreo tem existência física, um carro. Incorpóreo não tem existência física, um direito autoral, por exemplo. E o patrimônio, ele é essa composição, ele é composto por todos os bens que uma pessoa tem. Bem, eu vou encerrando por aqui, né? Acho que a gente já ficou mais de uma hora falando. E a gente se vê no próximo sábado. Obrigada aí para quem participou. Qualquer dúvida, se quiserem tirar comigo, podem mandar mensagem sem nenhum problema. Muito obrigada pela presença de vocês e ótima tarde para todo mundo. E bom final de semana.